CGCast começando para vocês neste belo domingo de inverno. Eu sou o Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje nós vamos falar de um conflito que não tem muita cobertura da mídia no Brasil, mas que é ponto importante na estabilidade do Oriente Médio e na Guerra Fria entre Arábia Saudita e Irã. É a guerra civil no Iêmen. Comigo sempre ele, o chefe da porra toda, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia? Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes nessa linda manhã mais fria que abraço de sogro. Já recadinho. Deixo aí a dica aos nossos ouvintes, acompanhem o CG em todas as redes sociais, mande sua contribuição para contato@clubedosgenerais.org. Muito bom. Juntinho de nós também, mineirinho mais inteligente CG, Renato Kloss. Tudo bem, Paulos? Fala, Bu, tudo bom? Fala, Mac, como é que vocês estão? Fala, ouvinte. Espero que sejam todos bem. Vamos falar hoje do Iêmen, que é um buraco. É um buraco profundo. Você não vê o fundo dele. E que não tem... É outra bagunça do Oriente Médio que não dá pra entender como que esse povo gosta. Como que MacBull, o que vai dar num país onde 1/4 da população gasta sua renda com CAT, Eita, que é um alucinógeno, pra ficar mascando o dia inteiro? Difícil, hein? Complicado. Mas a guerra civil do Iêmen começou ali por volta de 2011 e hoje ela tem números bem interessantes. São mais de 9 mil mortos, mais de 53 mil feridos, mais quase 3 milhões de desalojados, fora aqueles que, em vez da guerra, morreram de cólera, né, Paulo? Quase 3 mil de cólera. Isso. E mais de 1 milhão infectados pela cólera numa população de 29 milhões. E desses 29 milhões, quase 18 milhões sofrem com a falta de comida. Você tem de 29 milhões, 22 que precisam de ajuda humanitária, 11 milhões que precisam desesperadamente de ajuda humanitária. Você tem 8 milhões com risco de morte por fome e 16 milhões com falta de água, remédios e condições sanitárias. Ou seja, é um caos. E aí eu faço o primeiro à parte, já atravessando no assunto. Esse é o verdadeiro caos. Fale, Mac. Falo. Parece uma situação que a gente ouve dos países mais difíceis da África, né? Pensando ali Somália e essa região ali do chifre da África. E de fato, até geograficamente, o Iêmen fica muito próximo dessa região. Para quem nos acompanha só no áudio, o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita, ali na Península Arábica. Sua fronteira leste é com Omã. E ao sul fica justamente o Golfo de Aden, que é a transição ali do Oceano Índico para o Mar Vermelho. O Golfo de Aden separa justamente o Iêmen da Somália e é a região mais propensa a ataques por piratas somalis. A gente já falou de Somália no CGCast número 27, que foi ao ar em novembro de 2017, então dá para recuperar fácil aí pelo feed, pelo histórico do feed, ou se vocês nos acompanham pelo YouTube, pesca aí no YouTube. E já a dica pro pessoal do YouTube, já prega um joinha pra gente, compartilha esse negócio aí, qualquer coisa ajuda. Isso aí, foi um CGCast que a gente fez com o professor Marco Túlio Delgobo Freitas. E que ficou bem legal. Ficou muito legal, tive até o prazer de recebê-lo domingo passado aqui em casa. Olha que maravilha. E a gente bateu um papo muito legal. Encontrei ele semana retrasada aqui em São Paulo. Ele falou que foi tomar um café contigo lá. Isso. Só não vem pra Floripa esse viado, mas fora isso, tá tranquilo. Um abraço pra vocês, sim. Muito bem, mas vamos falar um pouquinho das origens disso tudo, Paulo. Dá uma ajuda pra gente, porque Iêmen é um negócio, até pelo pequeno tamanho do país, é bem complexo, não? Exatamente, bem complexo. Antes de mais nada, é um estado falido. Nós comentamos quando nós comentamos a guerra da Síria que a Síria era um país que pelo menos tinha uma governança bem forte, bem rígida contra a sua população,
No Iêmen também, só que a questão é o seguinte, o Iêmen é um estado falido, que nem era a Síria, que nem era a Líbia, que nem era Somá, que nem era Somá, que nem é a Somália até hoje. Uhum. E o Iêmen é um bom exemplo de um país onde um homem, ao custo muito grande, consegue ficar muitos anos no poder, só que é um grande custo para a população. E isso leva no final o país a um barril de pólvora que fica prestes a explodir. O nome desse camarada é Ali Abdullah Saleh, que era o homem forte que poderia manter o Iêmen unido por décadas, mas ele preferiu jogar facções contra facções e dividir o país. E hoje nós estamos vendo essa guerra civil aí. Mas a origem do Iêmen já é uma bagunça, porque é o resultado de uma unificação nos anos 90, entre dois estados já ferrados, ou seja, falidos, né? Não começou bem, né? Exatamente, já juntou com dois países que, porra, um era a República Árabe do Iêmen, que era uma ditadura sob o comando de Ali Abdullah Saleh, que ficava na parte norte do país, e a outra era a República Democrática Popular, que era um estado marxista que implodiu também nos anos 90. Uma novidade, né? Não, Implodiu mas devido a um conflito interno entre suas facções. não, e não Que tinha novidade! essa porra de República Democrática Popular, não tinha nem nome. Não, Qual que era o nome do país? E não era bem uma república, não era democrática e provavelmente não era muito popular. Né? exatamente. Era um país, poxa, com várias facções, várias tribos. A gente tem que entender que o Iêmen, junto com a Arábia Saudita também, esses países, eles possuem eles não possuem um nacionalismo, um sentimento, uma união. Eles são um- A união deles é uma tribal, né, união Paulos? tribal, exatamente. É uma região tribalista onde uma pessoa tem confere sua fé, seu direito, todos à tribo em vez de ao governo. Uhum. Tudo bem, a religião sim, mas o governo não existe nesses países. E o que existe, na verdade, era o Ali Abdullah Saleh, né? Que jogava uma facção contra a outra, que era uma forma dele sobreviver no poder. Essa relação tribal que a Então, gente acompanha, não tanto no Iraque, mas Afeganistão bastante, alguns lugares da também. África também. Eu vi um repórter essa semana comentando sobre a possibilidade de eleições em Ruanda. Ele comentando que, se não diminuir um pouco a força desse tribalismo, é possível que a gente veja outro genocídio como aconteceu em 94. Você vê que o negócio não tá longe aí de ir pro vinagre de Não. novo por lá. Isso, são países que a democracia, quando acontece de fachada. São países principalmente esses países da África, são países ex-colônias onde quem entrou no poder depois da independência não mudou a forma de governo, Uhum. apenas trocou. Os europeus saíram e entraram a elite que já comandava, e às vezes você vê um general entrando no poder, porque às vezes é quem tem mais poder, mas são países ou falidos ou países quase falidos, onde você não tem uma governança, você não tem uma união estável no país. E o que acontece? Veio a Primavera Árabe em 2011, que aconteceu na Tunísia, que se espalhou pelo Líbano, no Egito, pela Síria, que está até hoje o pau quebrando, e no Iêmen também. E depois de várias falhas do governo do Saleh em atender as necessidades populares, aquelas falhas de fornecer uma base sólida para a unidade do país, em vez de ficar jogando uma facção tribal com a outra, acabou que chegou com os protestos da população. A Uhum. população Sim. também entrou na onda de protestos, e dessa enxurrada de protestos, o Abdullah Saleh ele sofre um ataque em julho de 2011, ou seja, chegaram lá e quebraram o pau em cima dele. E nisso subiu o vice-presidente, que era o Mansur Hadi. Esse vice-presidente ele era do sul do país. Vale lembrar que o Saleh, a base política dele é mais ao norte do país, do Iêmen, enquanto que o vice-presidente ele era da parte sul, da área de Uhum. Aden. E seu apoio político era incerto quando ele chegou, a verdade era essa.
Ele manteve o poder após o retorno de Saleh ao Iêmen, mas só que o Saleh estava muito fraco, principalmente porque ele estava se reerguendo, né, dos ferimentos, ainda estava fraco, ainda era uma pessoa fraca. Então, o Mansur Hadi ainda estava no poder, mas ele estava no poder porque o Saleh era tão impopular que deixa o Hadi lá, vê se ele faz alguma coisa. E acabou que ele participou de uma eleição de um candidato, vale a gente ressaltar, né? Uma eleição de um boa. candidato, apenas onde ele afirmou o seu, como se diz? Só aquelas Só eleições legitimou, de né? 98%, né? Legitimou, isso que eu quero falar. Ele só apenas legitimou que vai continuar frente ao Eleição de poder. 98%, Só que o cara concorrendo sozinho e não tem unanimidade, né? exatamente, os 2% é os que trabalham e que não apareceram, né? Coitado desse povo. Mas então, no entanto, o Mansur Hadi provou que não era um líder efetivo, não sendo capaz de lidar com facções hostis como a dos Houthis, que é o Ansar Allah, que é, traduzindo, como é que fala? Partidários de Uhum. Deus, Que beleza. que é xiitas aedita, que é mais um povo louco. E outras forças armadas iemenitas que eram leais a Saleh, ele não conseguiu unir todos eles, então se criou um vácuo político. Foi nesse vácuo político que os Houthis entraram, que é a facção xiita zaidita do norte do país, e que entrou como uma grande força política no campo político e de batalha. Vale lembrar que os Houthis estão em guerra civil, estão em constante conflito com o governo do Iêmen desde 2004. E eles, como sendo xiitas, eles criaram laços com o Irã, o que garantem uma cabeça de ponte, vamos O Irã dizer, banca né? os caras lá, né? Gastam a grana com Exatamente. eles. Não só Gastar a Irã, né? grana. O Iêmen, como o país mais pobre do Oriente Médio, ele é porta aberta para tudo quanto é grupo extremista. A A Al-Qaeda tá Al-Qaeda lá. era o passo que eu ia dar um exemplo rapidinho aqui para encaixar Isso aí. na explanação do zaralho que é o Iêmen. Em 2000, aí 10 anos depois dessa reunificação, tecnicamente o país ainda era aliado aos Estados Unidos e o porto de Aden, o principal porto ali do Iêmen, apesar de todos os alertas, ele era usado com bastante frequência para o abastecimento dos navios americanos. O USS Cole completou as manobras no dia 12 de outubro e iniciou o abastecimento às 10h30 da manhã. A segurança nas imediações do porto cabia inteiramente ao Iêmen, já que o trânsito ali dos americanos, o desembarque, circulação na região era bem restrito. E 48 minutos depois do início desse abastecimento, um barquinho de fibra se aproximou do navio americano e explodiu, matando 17 militares e ferindo outros 39. A responsabilidade do ataque foi reconhecida pela Al-Qaeda, grupo de um certo Bin Laden aí que a gente já conhece, que já tinha financiado um ataque contra o World Trade Center em 93, que matou 6 pessoas e feriu 1.042. Então, quando a gente fala aí do ataque às Torres Gêmeas pela Al-Qaeda em 2001, já foi o segundo ataque, não foi o primeiro. Mas voltando ao navio, a infiltração foi controlada em 3 dias e ele foi recuperado e colocado novamente no serviço ativo normal. Um dos responsáveis diretos por esse ataque foi um camaradinha chamado Khalid al-Midhar, que também foi um dos 5 sequestradores da aeronave da American Airlines que se espatifou contra o Pentágono em 2001. Só para deixar mais complicado, não sei qual a política da Marinha Americana na época, mas no dia desse atentado, e apesar dos alertas e apesar da situação delicada do Iêmen, os poucos militares que faziam a segurança do USS Cole estavam armados só com fuzis do tipo M14 e todos eles sem munição real. Mas tava ali pra quê? Só pra fazer Aí fica número, né? difícil. Pra Pois inglês é. ver.
Aí fica difícil, aí É a fica grande difícil. dúvida. Já que vai fazer a segurança do navio, bota munição no fuzil, Como se porra. fosse um problema a munição nos Estados Mas isso, Unidos, né? Então. mas isso mostra como o Iêmen sempre foi e ainda é um porto seguro para essas várias facções, esses grupos terroristas, extremistas, pela a falta de governança que o país Uhum, é. uhum. Então, já desde 2000, você vê já pelo Porto de Aden eles já atacando os americanos pela falta de segurança que o país sempre foi. E não é à toa que a Al-Qaeda se chama Al-Qaeda da Península Uhum. Arábica. É como se fosse um branch deles, né? Coisa chique. É Mas muito tempo em Londres dá é, nisso, né? O cara começa a falar é, branch, essas porra toda. Aham. é, mas o que que acontece? A Al-Qaeda tá lá porque não tem governança. E hoje o país que está na situação essa guerra entre os Houthis de um lado, a Arábia Saudita do outro, mercenários de toda parte do mundo. E tem a Al-Qaeda também, porque a falta de governança abre Abre espaço para caminho, eles. E perfeito. eles estão longe já tem um tempão. A parte oeste do país, a parte leste do país, perdão, tem grandes espaços É. sob domínio da Sim, a Al-Qaeda. parte mais pobre ali E do esse Iêmen, vácuo, né? Mais perto de Oman ali e tal. exatamente. E esse vácuo político fez que com que os Houthis, do que é do noroeste do Iêmen, que eram que já foram um partido político, também uma força política na região noroeste, eles acabaram que tomaram esse vácuo criado com a saída do Saleh, a entrada do Mansur Hadi, e só que com a falta de governança do Mansur Hadi, os Houthis eles se rebelaram, mas o que nós temos que ver é que eles já se rebelaram desde 2009, desde 2004 com o assassinato do líder deles, que eles estão num conflito já, só que antes era de proporções menores e agora proporção maior, agora entrou em guerra civil. Só que eles conseguiram tirar o Mansur Hadi da presidência, eles conquistaram a capital Sanaa e botaram o Hadi em prisão domiciliar. Foi nessa época que os Houthis, já em 2015, lançaram isso já em 2015, gente. Que vale lembrar que a população conseguiu tirar o Saleh do poder, colocar o Mansur Hadi. O Mansur Hadi, como nós falamos, participou das eleições, só que ele também era um Zé Mané que também não conseguiu fazer nada. E os Houthis surgiram para tomar o poder do Mansur Hadi. Começou a guerra Até civil. essa ascensão do Hadi é um negócio muito, muito esquisito, né? Quando tiraram o Saleh, o Hadi entrou para, teoricamente, governar ali por 2 anos e fazer uma Isso, aumentou constituição e dar mais um. sequência no governo. E acabou se elegendo e sendo tirado depois. É O um poder, zaralho, ninguém, assim. ninguém gosta do poder. Maquiavel já dizia, né? Que nem já comentava sobre isso. A pessoa não gosta. Tá no poder, faz de tudo para ficar. É, claro. Nisso, quando os Houthis começaram essa campanha em 2015 para retomar o país, eles retomar várias partes do país, eles chegaram até Aden, até o porto de Aden. Aí que acendeu o sinal vermelho de quem? Do Reino da Arábia Saudita, que criou uma coalizão junto dos Emirados Árabes Unidos. Vocês sabiam que quem nasce nos Emirados Árabes Unidos é emiradense? Não sabia Fazia não. ideia. Pois é, pois é. Que Então, beleza, hein? Bom pra eles. é, em 2015, então, os sauditas, junto dos emiradenses e mais uma cacetada de gente, lançaram uma operação chamada Tempestade Decisiva Tão bonito, hein? contra os Houthis e contra os apoiadores de Saleh, porque o Mansur Hadi pediu uma ajuda dos sauditas. Nos ajudem, porque a coisa tá feia aqui. Como se diz, nos ajudem que a coisa sempre foi feia aqui, mas agora tá Tá pior. pior. Tá pior. Até porque, pensando ali geograficamente de novo, tomam o porto de Aden, controlam a navegação ali, é capaz de fechar a entrada do Mar Vermelho, né? Mas exatamente, pode fechar o acesso ao Estreito de Bab el-Mandab, que é um dos maiores estreitos mais Uhum. movimentados do mundo.
fecha o acesso ao Mar Vermelho e o Canal de Suez. Aí Aí, tem meu que dar a amigo, volta pela Boa Esperança. aí, Não, nossa não tem senhora, não. É aí a hora aí que. chega a Task Force, aí chega a Task Force para Não, dar e não um, dá nem É, pra não. desviar Aí que vem tá. para dar uma americanos, moralizada russos, na quem você Até situação. quiser. então tá cheio de Ai, pirata mano, do aí outro lado chega na lá em Somália dois ali, ou minutos. escolhe o É bom que já dá uma bicuda nesses piratas costear a também. Somália ou o Iêmen, porra. É bom que já dá um tapa na orelha desses piratas também Ah, ali na região. Mas então, vale lembrar que a Arábia Saudita já entrou em guerra com os Houthis em 2009 e 2010. E é muito da inteligência que a Arábia Saudita conseguiu para empreender essa campanha aérea contra os Houthis, veio dessa guerra de 2009 e 2010. Deve ser por isso que eles estão atingindo nada até agora, né? Praticamente. Porque deve ser, porra. Pela inteligência que eles conseguiram em 2009, 2010 e conseguiram em 2015, e eles estão com a maior parte das operações, que tiveram a maior parte das operações, e até hoje faz os ataques no Iêmen. São os sauditas, mas atacam mais a infraestrutura. A gente comenta que é, 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 a- nesse meio, esses ataques aéreos que eles estão fazendo são de punição e, como é que fala? E uhum. coerção. Punição que eles querem punir não só o povo por apoiar o governo através da destruição de infraestrutura. Só que acaba que isso desde da Segunda Guerra Mundial, dos bombardeios estratégicos na Alemanha, isso mostra que não, isso é o contrário. A gente sabe Você que não dá traz mais a certo, né? população, você traz a população para mais perto do governo. Mas, enfim, os, os sauditas viram que os Houthis tomando a parte sul do Iêmen ia ser um problema, então eles entraram na parada também. Só que a Arábia Saudita sozinha não consegue muita coisa, então eles tiveram que criar uma Uhum. coalizão, enchem de mercenários colombianos, panamenhos, chilenos, mercenários do oeste da África, mas ainda E daí volta aquela situação que o governo não tem força pra resolver e a oposição não tem força o suficiente pra tirar o governo e colocar o próprio. aí fica um impasse. A operação já começou bagunçada, que o Egito e o Paquistão, que sempre foram aliados da Arábia Saudita, já recusaram mandar tropas. Oman também foi outro que já recusou se fornecer bucha de canhão para os sauditas. Então, mais do que certo, apesar de que Oman está ali do lado e pode desestabilizar eles. Sim, o Porém, Mano não tá numa situação muito legal também, né? exatamente. E a intervenção da coalizão foi capaz de usar o poder aéreo para tomar Aden, que fica no sul do país, e permitir que Mansur Hadi retornasse à cidade. Só que o poder aéreo sozinho, a gente sabe, não consegue compensar pela falta de força terrestre que É. tem no campo de batalha. E os ganhos limitados contra as áreas majoritariamente xiitas no oeste da capital, ou mesmo nas áreas rurais ao sul e no leste do Iêmen, onde fica a Arábia, onde fica a Al-Qaeda, acaba que não tem muito, como se diz, muito impacto esses ataques nessas áreas. Então, fica meio que um impasse. E É, essa é a situação que está hoje. a gente Saiu de tem, uma. um país formado já de origem bastante duvidosa, né, para poder, vamos dizer assim, ter não uma pacificação, mas ter uma estabilidade. E aí você tem dentro desse país tribos que não têm nenhuma identidade nacional, Uhum. que a identidade desse Exatamente. pessoal é totalmente tribal e que obviamente não concordam com o poder estabelecido. E aí você tem players internacionais vizinhos que estão de olho nessa situação porque você carrega um ponto estratégico vital, que é o Estreito de Aden. Você tem um Isso. porto num ponto estratégico, e aí o pau come, né, querido? É. Aí Aí não tem o que fazer. E não tem muita opção, né? seria. Parece até que é o curso natural das coisas, né? E a gente vê que saiu da crise e já entrou num pesadelo humanitário. Porque apesar do combate garantir apenas baixas limitadas no país, acaba parando o resto do país, acaba ficando sem governança.
e isso já destrói uma economia que já era fodida. Aí não tem mais economia. Aí já E acaba. daí um tanto da população com fome crônica já, o resto precisando de saúde, de recurso básico, Isso. né? E uma sequência de bombardeio dessa, uma situação prolongada, o negócio só piora a Aí situação do E pessoal. hoje nós. Pode 25% falar. do país, 25% do país mascando alucinógeno. Fica, Ainda tem isso. a galera tá nem aí também. 25 do país fica só viajando. Pois é, mas gente, voltando. Hoje o que que a gente tá vendo? Que é uma luta dividida entre os Houthis e alguns militares apoiadores do Saleh. Só que o que acontece? Os Houthis mataram o Saleh ano passado. Então é uma bagunça que é difícil de entender. Contra a coalizão liderada pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, né? E outras facções que apoiam o governo de Mansur Hadi. Vale, vale, vale a pena a gente lembrar que o governo de Hadi pode ser mais secular e livre do que o de influência iraniana, mas está longe de ser livre e efetivo em nível governamental como deve ser. Então é outra. Até porque não tem representatividade com o É, e povo, né? lembrando que esses rebeldes xiitas são financiados pelo Irã, Isso. né? Então você tem o Irã financiando um lado dessa loucura e a Arábia Saudita financiando e apoiando efetivamente o outro lado dessa crise no Iêmen. E aí Isso vira e nos mexe, leva. e vira e mexe a gente vê algumas notícias, as poucas notícias que a gente tem do Iêmen, quando aparecem é porque os rebeldes xiitas do Iêmen lançaram foguetes contra a Arábia Saudita, Balísticos, né? porque eles tomaram o arsenal que era do Saleh e isso é um dos motivos da Arábia Saudita, eles usam como razão da Arábia Saudita estar intervindo no Iêmen. Mas, ô, Bu, isso que você falou é interessante, que isso nos leva ao campo já geopolítico do Iêmen. Por que que tá essa bagunça toda? E a gente enxerga dois players que são Arábia Saudita e Irã se digladiando numa guerra proxy no Iêmen. Sim, Agora, para sim. entender o contexto disso tudo, a gente tem que ver a rivalidade que passa no campo ideológico, como todos sabem. A Arábia Saudita vem exportando o arabismo para a África, Ásia, até para a Europa, e entra de encontro com a retórica pan-islamista do Irã, que é um país xiita, que desde 79, com a Revolução dos Ayatollahs, vem tentando exportar essa forma Essa versão de. Essa do versão islamismo. religiosa aí do Isso. islamismo. Pois é, só que todos nós sabemos que tudo bem que eles se digladiam nesse campo geopolítico, eles estão lá, mas é, sustentar essa retórica, essa rivalidade de um contra o outro, isso vem muito a ver com o campo doméstico dos dois. Os dois têm problemas domésticos. Uhum. A Arábia Saudita é um país fechado para a gente ficar sabendo sobre essas notícias, mas a Arábia Saudita possui problemas políticos, inequalidade, desemprego, tudo que pressiona o governo. É tudo. Não é igual que nem alguns países podem até pensar pelo o petróleo que eles. O dinheiro que eles tiram do petróleo, mas ainda é um país muito desigual. E desemprego, tudo isso pressiona o governo. E eles precisam levar o populismo do reino, que agora com Mohammed bin Salman, você tem que ter uma retórica anti-Irã para você criar um inimigo e jogar a população contra esse inimigo e esquecer um pouco dos problemas. Sim. Eles usam a influência iraniana no Líbano, no Bahrein, no Iraque, no Iêmen, como um bode expiatório, da mesma forma que o Irã, com os problemas que a gente sabe, o Irã tem vários problemas internos, problemas de cunhos humanitários também, e o Irã também usa essa retórica anti-Arábia Saudita para poder levar esse conflito adiante. Só que os sauditas, a gente chega numa conclusão que os sauditas não iriam deixar os iranianos com um governo xiita bem ao sul da sua fronteira. De jeito nenhum. Então, por isso os sauditas entraram também entraram no conflito e estão até hoje nessa lama que virou, com vários problemas humanitários. É engraçado que eles, depois da tempestade decisiva, a operação deles, eles começaram com
Restoring Hope, que é restauração da esperança. Isso é uma piada. Isso é uma piada, porra. Você tem que rir mesmo, cara, né? Tem, Dessa arena internacional, esse povo só dá falha. Não, tem que não, ter um nome não dá. bonitinho, né? Ué, É só um nome bonitinho para uma operação que não funciona. E a gente tá no impasse nesse momento ali naquela região, então, né? hoje nós estamos no impasse. Esse é um impasse que tá onde a facção que na verdade são os Houthis, que controla a capital e grande parte do noroeste, que é a parte mais povoada do país, contra a facção saudita e dos Emirados Árabes Unidos, junto do Mansur Hadi, que é o presidente que está segurando as cordas lá. Que na verdade ele já está na Arábia Saudita. Não tem, né, nesse conflito, o pouco se escuta é dele. Então, se brincar, ele já deve. Se ele já morreu também, ele já não tá sabendo e tá falando aí. Porque pouca notícia tem dele também. Ele já fugiu do Iêmen há muito tempo. Já era, né? Mas agora tá no impasse. Enquanto fica no impasse entre os Houthis e os mercenários e as forças da facção saudita dos Emirados Árabes Unidos, você tem a Al-Qaeda também para bagunçar ainda mais o coreto na parte leste do país. Então, cara, e tem os americanos sempre, não é de hoje, atacando a Al-Qaeda lá. Então o país é uma bagunça. Bagunça. Atacando Al-Qaeda, dando uma ajuda para a Arábia Saudita. A Arábia Ajuda Saudita, por outro lado, logística, ajuda é com celeiro de targets. alguns dos terroristas mais procurados da história. E o resultado se tornou o quê? Uma grande crise humanitária que vai crescer até o final do conflito. E eles falam, o nível já o nível de dano econômico está tão grave que o Iêmen, para voltar a se reconstruir, ele vai levar uma década para se recuperar. Mas isso se acabar o conflito hoje, se tiver políticas próprias para poder o país se desenvolver. Eu não sou pessimista, mas isso não vai acontecer num curto e médio prazo. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Tem alguma previsão para isso resolver? Se tem alguma outra liderança possível? Cara, a verdade é ver se Ou sentemos e aguardemos? sentemos e aguardemos. É ver. Vai morrer mais gente? A verdade é essa. Nós falamos lá no começo, lá, os números. Poxa, surto de cólera lá, difteria. Vai morrer mais gente. Agora é ver até quando a comunidade internacional vai intervir. Enquanto isso, da comunidade internacional, só os sauditas e a coalizão que estão intervindo. E o Irã do outro lado. Então vamos ver. Agora é sentar e esperar. Vamos ver até quando eles destroem lá e o povo se toca que um país que já era falido, se vai continuar sendo falido ou se vão fazer algo. A gente sabe que a origem de fato é o Estado falido. A governança fracassada do governo Saleh nos anos todos, a falta de reforma, planejamento econômico, asseguraram que o IEM fosse essa bagunça toda, crescesse pouco de uma maneira que não atendesse às necessidades da população. E vem Mas a pressão. fala aí. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, é o seguinte, e a solução aí é uma solução que ela, se você for parar para pensar na história, e especialmente na diferença que existe entre Ocidente e Oriente, em forma de pensar, forma de governo, religião, etc., a solução que a gente imagina para uma situação dessa acaba não sendo uma situação aplicável. Porque É, você veja, por exemplo, vamos tomar como exemplo algo que está bem, bem fresco e bem na cabeça das pessoas, que é a invasão do Iraque e a ocupação do Iraque por forças americanas. Você vê que houve uma tentativa de se ocidentalizar o Iraque, né, de fazer com que o Iraque tenha um sistema de governo ocidental e uma forma de pensar ocidental, e isso não aconteceu porque não houve a mesma ocupação e o mesmo esforço que nós tivemos com o Japão, por exemplo. O exatamente. Japão era um país completamente diferente, apesar de ter um governo estabelecido. O Japão ele tem 2.000 anos de história. Apesar de ter um governo estabelecido, ele tinha uma forma de pensar muito diferente da forma ocidental. E quando houve a ocupação americana dentro do Japão, existia uma necessidade geopolítica, principalmente pela ameaça que a União Soviética já trazia,
contra o modo de vida ocidental, contra os Estados Unidos, de garantir aquele Estado que estava ali, o Japão, ele pudesse ser efetivamente um Estado dentro do espectro ocidental. Né? Então você olha hoje o Japão ele parece muito mais um Estado ocidental do que um Estado oriental, do ponto de Exatamente. vista asiático. A única maneira de se colocar uma solução ocidental ao Iêmen é a ocupação e o gerenciamento por uma nação ocidental. Seja Estados Unidos, seja Grã-Bretanha, seja Europa, seja a Alemanha. A única maneira de se retirar esse sentimento tribal de dentro da população iemenita é você dar a ela o que nós temos de bom dentro da cultura ocidental e da sociedade ocidental. Uma infraestrutura que funcione, um livre mercado onde eles possam fazer né, a sua troca de mercadorias, deixa de ser um escambo e passa a ser realmente business, passa a ser negócio. Aí você tem todo mundo de fora botando dinheiro para construção de infraestrutura, construção de um novo sistema de energia elétrica, novo sistema de água, um novo sistema de esgotos, estradas, portos. Mas isso só acontece com muito dinheiro, com boa vontade. Não, é aí que eu ia comentar com contigo. ocupação. Levando em conta que o povo queira isso. Porque Mas o resultado aí de ocupação de tanto tempo no Afeganistão, por exemplo, e sem mas muita também previsão de não evoluir. teve a mesma situação. Não teve a mesma situação Não do teve a Japão, mesma situação com do certeza. Japão. Não teve. Mas não dá cada certo por brecha isso. de ocupação, o pessoal apela de novo para as relações locais. Né? Isso, exatamente. Isso, é. Então, se não não tem daria essa pra ter essa ocupação, brecha. não vai acontecer. É muito mais fácil, por exemplo, a Arábia Saudita, de maneira efetiva, fechar a fronteira, Uhum. faz um muro ali, né? É, Faz um muro do Trump ali e deixa o Iêmen se fuder. Se o cara botar a cabeça pra fora do muro, mete bala. E deixa as tribos se enrolarem ali. É Entendeu? drástico isso, mas até que internamente a situação se resolva, não tem como externamente fazer muita coisa. Não tem. não tem. O que deveria ser feito seria. Acho que seria bem inocente da gente também pensar que chegaria alguém ali e conseguisse unir o país, que é isso que precisa ser feito de início. É. Unir o país para depois. O país é totalmente fragmentado. Um exemplo, Bu, do que você estava falando é a própria Arábia Saudita, que mesmo com todo o apoio ocidental, o dinheiro americano e tudo, ainda é um país que funciona. A política ainda tem um ranço tribal, ainda tem um Tem tribalismo mesmo. enraizado. Então, mesmo a Arábia Saudita com o dinheiro todo que vai jorrando lá, o dinheiro, a caralhada de dinheiro que cai lá, e mesmo assim, eles continuam com o mesmo. Isso nos leva até outra discussão, que é aquela de que a Arábia Saudita é um país que, mesmo com esse tanto de dinheiro, ainda tem essas relações tribalistas, e é uma força militar também que tem muito equipamento, muito hardware, mas não é uma força militar realmente efetiva. Pô, os caras estão até hoje ali bagunçando. Força terrestre, tem pouca força terrestre, não quer botar muita gente porque sabe que vai ter baixas, então contratam mercenários do mundo inteiro para lutar pela causa deles, que na verdade Sim. será mesmo que... Como é que está sendo aquilo? Então, não tem muito... Existe um antídoto para isso, mas será que estão dispostos a aplicar esse antídoto? Essa que é a pergunta. Exatamente. Será que vai ter alguém que está disposto a chegar lá e realmente tentar unir o país, tentar trazer como se diz, o setor privado? Porque cessar o conflito, a gente fala que é insuficiente. Simplesmente parar os combates não adianta, o país vai continuar dividido. Sim. Então tem que ser uma liderança que tem que afastar a violência, mas se não governar efetivamente, não, entendeu? Não adianta. Aí vem esse papo da reconstrução.
Como que se, qual que é a solução para o Iêmen? O Iêmen já tem um passado autocrático, então a primeira coisa seria mudar o velho modelo de governo social que existia no país. E o velho modelo de governo e velho modelo social. Esses Socialista, né? dois. Isso, esse pré-colonialista, porque é um governo pré-colonialista. Você não tem. Eu falo pré-colonialista no modo de governo, que não se tem. Entendeu? Formas de administração ainda são muito ultrapassados. Por isso que até hoje está essa bagunça lá, em forma de governança principalmente. E um modelo para você tentar reconstruir o país, pelo menos, é tentar trazer o setor privado. Não é uma demagogia, não, mas é algo que dá certo. Um governo pós-conflito não tem recurso, não tem dinheiro para reconstruir a economia. Então, o governo deve promover um ambiente, né, de negócios dinâmicos, de reformas institucionais, com base em um consenso e um diálogo sobre reconstrução, que privilegie o setor privado que possa desencadear e dar emprego para a população, o retorno, que isso possa trazer de volta os refugiados e tentar fazer o país funcionar. Esse é o antídoto. Agora, e aí? Ninguém quer, né? Ninguém quer, porra. Ninguém quer. E quem chegar no poder lá vai querer puxar a sardinha pro lado dele. Então, Mas é o que acontece. Esse retrato que você deu agora é um retrato da política africana também. exatamente. Claro. Ou seja, os colonialistas, né, os belgas, os ingleses, os holandeses, os portugueses, quando todo mundo foi embora, né, e aí começaram as lutas internas pelo poder, isso não acabou ainda. Não acabou. Nós estamos. E Exatamente. isso que eu canso de falar. Por que eu falei pré-colonialista também na questão do Iêmen? Que o Iêmen, a forma de governo, é o que. E essa questão de Estado falido é o que aconteceu na África. A África, com todos esses países europeus colonizando, quando eles foram embora, principalmente no meio do século XX, veio essa briga por poder nesses países e quem chegou ao poder não trocou a forma de governo. A forma de governo continuou desmerecendo grande parte da população e favorecendo a elite. E isso Essas independente da pessoas, bandeira, né? Aliando ao independente da Ocidente, aliando bandeira, com a União Soviética, a Sim, dinâmica exatamente interna continua a mesma. Perfeito. a mesma coisa. Era aquela elite que entrou no poder e que estava governando em detrimento a grande parte da população, como era no passado com os europeus do governo. Então, teve a independência, mas não trocaram a forma de governo. Entendeu? Por isso que a África continua essa pobreza, essa falta de rumo, porque esses países, desde o meio do século XX até a década de 70, 80, entraram em guerras de independência, generais entraram no poder porque eram as pessoas mais fortes no país, entraram no poder, mas não mudaram o sistema político, continuaram com o mesmo governo, ferrando a população e privilegiando a, a, a elite. Então, por isso que a África é pobre, por isso que o Iêmen, que também é em guerra civil nos anos 90, quem entrou no poder, o Ali Abdullah Saleh, não mudou o governo, continuou com aquele governo arcaico, privilegiando as elites, em detrimento à grande parte da população. e querendo E o que sempre nós. manter o controle de tudo, né? De tudo. Um Lembra controle quando de nós economia. comentamos. Exatamente, nós comentamos da Síria que o Bashar al-Assad, quando liberou a economia, ele foi liberando para deixando as pessoas próximas e comprando na hora de privatizar, pessoas próximas e comprando as empresas tal para manter um certo controle. Manter controle e reserva Então, de mercado, né? poxa, entra governo, sai governo, é tudo a mesma coisa. Então, coitados da população, né? Agora tá com crise humanitária. Agora, quem que vai. Porque Estados Unidos ainda está apoiando, de certa forma, com apoio logístico, apoio, identificação de targets, mas Grã-Bretanha também. Então, Pois é, e a esse. essa altura, pensando em iniciativas privadas, quem é que vai investir no Iêmen a uma altura dessa?
Exatamente. Até que se estabilize um pouco ali a situação interna, quem é que vai investir? A solução é justamente investimento e estrutura, mas quem é que vai apostar na reta, botar o próprio na reta para investir no Iêmen? Pois É é, difícil. quem vai pôr na reta lá? Quem faz investimento é quem sabe que vai ter retorno. Se não tiver retorno, vai continuar nessa. O Iêmen, realmente, quando nós comentamos da Síria, nós falamos um futuro até um pouco. Nós falamos que o pau ia quebrar tal, mas um futuro até um pouco melhor. No Iêmen eu não consigo enxergar um futuro melhor a curto e médio prazo. A longo prazo é esperar que a comunidade internacional enxergue mesmo o que está acontecendo lá e intervenha de forma efetiva. Uhum. É assim, tudo depende dos interesses, né? Independente se é Isso. Estados Unidos, se é Rússia, o que for. Mas se o interesse comercial, o interesse geopolítico for afetado de maneira muito direta, aí eles vão tomar alguma providência. Mas assim, esses dois big players, né? Estados Unidos e Rússia, eles estão envolvidos em tantos outros conflitos, né? Em tantas outras situações, que o Iêmen passa a ser O Iêmen uma coceira no dedão do pé só. Totalmente o terciário o relatório do negócio. Iêmen, está por baixo de várias outras prioridades para eles. E quem que tá matando no peito e tá tentando resolver isso? Arábia Saudita, Irã, tal, estão piorando mais a situação do que resolvendo. Então continua nesse impasse, um país fragmentado, que alguém que tem que chegar lá tem que unir o país, as várias facções, as várias tribos. E quem sabe fazer isso? Tinha que ser alguém lá de dentro. Só que ali dentro, cada um puxa a sardinha pro seu lado, cada um quer governar dando privilégios apenas pro seu grupo político, então, entendeu? Podia usar o Iêmen como Querem sair um do buraco, mas tá experimento todo mundo cavando. internacional, sei lá. Pois é, não, quer sair do buraco, mas todo mundo cava o seu. Então, É foi o que eu complicado. falei. Quando nós falamos da Síria, nós pelo menos falamos, olha, faz isso, tal, pelo menos os players, tal. No Iêmen, cara, é. O interessante é que lá eles estão numa guerra, forças terrestres, mercenários africanos, mercenários latino-americanos. Tá, tá uma É a coisa de louco verdadeira lá. putaria. Tá uma putaria danada, sempre foi. Verdadeira putaria. Muito bem, excelente. Gostei desse podcast sobre o Iêmen. Sei Gente, lá, se acho o que foi o. podcast tá confuso, é porque a situação realmente é muito confusa. A É Não muito tem situação como lá é confuso. ser mais confusa, não simples. tem como, É. Lá, para vocês terem noção, quando nós falamos aqui desde o começo, os Houthis, a facção Houthis e os militares apoiadores de Saleh. Você tem ainda do lado dos Houthis os militares que apoiavam Saleh, mas quem matou Saleh foram os Houthis. Porque o Saleh um dia resolveu falar que, olha, realmente os Houthis são apenas um fantoche do Irã. Na outra semana mataram ele. Então, é uma bagunça danada, é isso aí. Muito bom, excelente. Ô, Mac, Oi. temos aí oferecimentos bibliográficos hoje? E não, BBC. BBC. Para saber do Pra- Iêmen é BBC, tá BBC, bom. é Al Tem Jazeera, curiosidade da história é militar se quiserem, mas Reuters. se não quiser, a gente deixa pro próximo também. Não, manda uma curiosidade, já Manda que bala, porque manda bala, realmente manda bala. bibliografias sobre o Iêmen, um conflito bastante recente e tão fora dos principais conflitos, realmente vai ser muito difícil. E a situação Então realmente tem está uma. tão recente, tão confusa que, pelo menos que eu tenha conhecimento, nem o pessoal de lá parou para escrever ainda o que está acontecendo. É possível. É possível. Realmente não tem. Mac, então qual que é a curiosidade de história militar de hoje? Já que a gente está falando de um país dividido durante tanto tempo, com previsão de ficar dividido por mais sabe-se lá quantos anos ainda, vamos dar um pulinho na Guerra Fria. Uma das maiores demonstrações do controle soviético aí
sobre a sua própria população e população dos países que formavam o grupo soviético foi a construção do Muro de Berlim, que, para quem não tem lembrança, foi um muro que dividiu fisicamente a capital alemã e isolou Berlim Ocidental entre os anos de 61 e 89. Eu acho que qualquer hora dessa a gente tinha que até voltar num PHM para falar dessa divisão, desse muro aí. O Bull e o Paulus devem lembrar ainda do jornal da época da queda do Muro de Berlim, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tava lá. Então, Sem dúvida nenhuma. em resumo, aí, toda a fronteira entre a Europa Ocidental e o Bloco Comunista foi cercada e armada. E da mesma forma como aconteceu em Berlim, esse tipo de divisão também aconteceu em outros locais. Um desses locais foi a pequena cidade de Modlaroit. Espero que eu esteja pronunciando isso da forma correta. Bom, essa cidadezinha fica na divisa entre os estados alemães da Bavária e da Turíngia. Mas com o fim da guerra, os soviéticos recuaram e ocuparam só a parte leste da cidade. Parte leste e parte norte, depende do mapa, mas vamos fechar aqui, parte noroeste, vai. Nordeste, desculpa. Aí as coisas complicam um pouco mais. Se fosse uma cidade grande como era Berlim, a vida seguiria mais ou menos, né, com seus trancos e barrancos, mas cada lado teria forma de seguir com a sua vida. O negócio é que essa cidadezinha é tão pequena que todo mundo de fato se conhecia de um lado e do outro. E então os soviéticos colocaram lá alguns espiões para levantar informação e inteligência da região, só que todos eles foram identificados na hora e eram evitados pela população local. Leandro, Era uma vilazinha, não é né? da vila, não vou falar contigo. Ponto. Em 89, derrubaram o Muro de Berlim, o pessoal da cidade também derrubou quase todo o muro dessa cidadezinha, deixando só uma pequena parte aí, 2 casamatas de sentinela foi mantido lá, meio como uma lembrança da divisão. O problema é a cidade continua até hoje dividida. Na prática, a cidade tem 2 prefeitos, tem 2 códigos postais, tem 2 códigos telefônicos. Uma pessoa de um lado da cidade ter que pagar uma ligação com taxa de longa distância para o outro lado da vila. E Olha, gente, o outro lado, inclusive, é assim, é o o atravessar da rua. um riachinho, que tem um trecho que é divisão e riachinho, o pessoal fala do outro lado, que é 1,5 m o riachinho. É coisa pequena mesmo. E paga DDI, ó que lindo. As eleições são separadas também e tem escolas específicas para crianças de um lado e de outro da cidade. Algumas práticas de fala também são diferentes. Então, você está num lado da vila, eles vão te dar boa tarde de um jeito, você está do outro lado, eles vão te dar boa tarde do outro jeito. Apesar de ficar mais fácil juntar tudo, como se espera que aconteça depois de uma situação de divisão dessa, o pessoal, os cidadãos dessa localidade, eles rejeitaram por unanimidade a reunificação. Então eles preferem que fique separado como lembrança desse período mais difícil. E para quem estiver passando por Modlaroit hoje em dia, tem um museu a céu aberto e algumas salas com lembranças e com reminiscências do sistema desgraçado e das bizarrices da antiga Alemanha Oriental. Então tá aí para quem quer ver um pouquinho do que foi a divisão, que foi a Guerra Fria na Alemanha, tá lá. Dá para ir para Modlaroit. Não sei quanto custa a passagem, mas deve ser uma visita bem interessante. Muito bom. Excelente, Mac. Bom, a gente fica por aqui neste CGCast do Iêmen, essa bagunça, e a gente volta semana que vem. Mac, obrigado pelo teu... Eu que te agradeço, pelo imagina. seu tempo. Paulus. Abraço, minha gente. Muito obrigado. Muito bom, gente. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau.